Sejam todos muito bem-vindos ao Outliers de número 131. Estamos no segundo episódio do segundo semestre de 2024 e não vamos falar sobre crédito hoje, Vessa. É isso aí, Clara. Bastante tempo aqui todo mundo pensando em CDI, quando na prática a gente vem aí de um primeiro semestre onde o S&P foi a melhor classe de ativo, né? Então ninguém melhor aqui que essa turma para conversar com a gente sobre esse primeiro semestre de 2024, onde mais uma vez os mercados globais superaram aqui a nossa vida de Brasil. E o mais bacana é que no episódio anterior a gente falou muito mais sobre Brasil e agora vamos abrir um pouco, né, essa lupa e olhar para o mundo. Ao lado de uma gestora que já esteve conosco aqui em duas oportunidades, uma inclusive foi um especial Expa que vale muito a pena a leitura, porque falava justamente dessas tendências para 2024 e um cenário até mais positivo para as ações de tecnologia americana. Mas sem mais delongas, temos aqui o time da WHG conosco, com o Andrew Heider. É isto, Andrew? Heider. Andrew Heider, que é CIO da WHG, e Fernando Fenólio, que é economista-chefe da WHG. Sejam muito bem-vindos ao Outlier 131. Bora falar sobre mercados globais e macro e micro na gestão ativa? Vamos lá, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Bem, como eu comentei por aqui, vocês já estiveram em duas oportunidades aqui conosco. O Andrew esteve conosco nessas oportunidades, mas o Fenólio é novo por aqui. Então, eu queria começar a apresentação pelo Fenólio. Conta um pouquinho sobre o seu histórico até chegar na WHG e o que você faz hoje dentro do time. Não, legal. Bem, pessoal, sou economista já há quase 20 anos. Eu sou formado pela USP, tenho mestrado na USP em Economia. Comecei minha carreira no Unibanco. Passei pelo Itaú, trabalhei quase 6 anos na Verde, começou como Credit Suisse Hedging Grifo e depois Fundo Verde, né, na parte de economia, como economista responsável pela cobertura do cenário internacional. Depois eu passei pela BW, que é o Family Office da família Moreira Salles, trabalhei mais uns 4 a 5 anos lá, também nessa mesma função. E fui para a WHG logo no seu início, na virada de 2020 para 2021. Né, me juntei ao time para a construção da empresa, trabalhando como economista-chefe. Eu acho que também, de certa forma, fazendo o mesmo que eu sempre fiz, né, especialmente com esse foco maior em economia internacional, que eu acho que é um pouco a pegada da WHG. Andrew, para quem não te conhece ainda, poderia aquela apresentação rápida. O que mudou da WHG de lá para cá? Mudou alguma coisa? Como é que vocês estão atualmente? Tá bom. Então, minha biografia rápida, né? Então, sou americano e brasileiro, né? Nasci no Rio, mas tenho dupla cidadania. Meu pai é americano, estudei fora, em Harvard, economia. Depois eu fui trabalhar no mercado financeiro em Nova York por 10 anos. Em alguns hedge funds lá, sempre trabalhei em hedge funds, né, equity, long e short. Voltei para o Brasil para trabalhar na Verde, fiquei lá 5 anos, no mesmo período que o Fenólio, e também com outro sócio nosso, o Gustavo Campanha, né, 3 pessoas que vieram fundar a WHG Asset, lá que trabalhamos junto há muito tempo. Depois eu fui para a BW, fiquei lá também 4 anos, e depois para a WHG no começo. E o que mudou desde a nossa última conversa na WHG? Eu acho que a gente continua fazendo o que a gente acredita, né? Estamos crescendo ainda. Eu acho que, né, a gente tem orgulho nessa indústria difícil que está, né? A gente continua crescendo, tanto os fundos quanto a empresa, e performando. Eu acho que, né, a gente tem 3 verticais lá na Asset, né, vertical de equities, que a gente vai falar hoje mais sobre isso, mas também temos uma vertical macro e uma vertical de real estate. Então, acho que as 3 continuam crescendo, então acho que é um negócio que a gente tem bastante orgulho e acho que a gente está tentando fazer uma coisa diferente lá, que a gente deve falar mais daqui a pouco. E até aproveitando, Andrew, pegando um pouco desse teu background e olhando para a indústria, né? A gente vem de uma indústria de asset management no Brasil, onde a maior parte dos gestores tem a formação de juros e moedas. Uhum. A maior parte vindo aí de tesourarias, de bancos, operando primeiro Brasil, agora com uma pegada um pouco mais global, mas você, diferente da indústria, já nasceu, né? Nasceu tanto do dupla cidadania, mas também de carreira trabalhando lá fora. Como é que funciona a cabeça de quem constrói portfólio, né? Porque você parte de uma outra premissa que é mundo e não o CDI. Então, como é que funciona essa cabeça na construção de portfólio da estratégia de vocês, Lombard? Eu acho que você tocou em algumas coisas que eu acho que é bem interessante aqui, né, compartilhar. Eu acho que a gente acredita nesse modelo, né, de equity como
é a categoria principal de hedge funds. Quando você olha para a indústria lá fora, né, que em tudo que a gente olha, né, sempre estamos olhando, né, lá fora como mais na fronteira, os hedge funds de equities são a maior categoria, né? Hedge fund macro é uma categoria até pequena. Claro que o brasileiro, né, é muito bom de macro, então faz sentido talvez ser, né, diferente, mas né, o que eu sempre fiz foi ações. Então, né, no começo trabalhei num fundo que era focado em Ásia, olhando semicondutor, na empresa bem no detalhe na Ásia, Estados Unidos, depois para outro fundo, focava muito em Europa, olhando empresa de infraestrutura global, serviços, etc. E eu acho que, né, ao longo do tempo fui cobrindo de setores diferentes. Lá na Verde era mais um generalista, na BW também. E o time inteiro, né, acho que a gente trouxe pessoas onde o foco é o global, né, sempre foi. Né, o nosso chat é quase todo em inglês, que a gente, né, troca notícia, etc. o dia inteiro. Tanto na parte micro quanto na parte macro, mas eu deixo o Fenólio complementar, dado que ele está aqui também, essa outra parte. Mas eu acho que a gente está olhando empresas, nosso dia a dia fala o que está rolando, né, tipo, lá fora. E que nem você disse, o Brasil é meio que secundário. A gente acaba falando de Brasil como um gringo, né? Acho que até os gringos acertaram bem o Brasil no ano passado e esse ano, então a gente pode falar um pouco disso também. Mas não, acho que é assim que a gente vê o nosso posicionamento, né, um pouco diferente talvez da indústria. A gente, né, a gente acredita nisso, acho que a indústria vai nessa direção e sim, eu acho que o mercado inteiro é global, muita coisa que acontece aqui no Brasil tem, né, é relevante o que está acontecendo no global também. Então a gente está lá tentando achar empresas interessantes, né, de qualidade. Acho que, né, o mercado de ações lá fora é muito dinâmico, né? Sempre tem uma coisa acontecendo, então, né, por mais que as pessoas estavam pessimistas, será que a economia vai desacelerar ou não, né? A gente viu várias tendências que aconteceram, mas independente disso. Esse ano, acho que está ficando até demais a quantidade de temas novos. A gente, né, tem a nossa live, WG Overview, que a gente tem falado muito sobre isso, de quantidade de temas que estão aparecendo no mundo. E a gente tenta unir isso, né? Então o time está todo olhando as empresas micro, tem várias tendências que estão acontecendo também que a gente, né, olha, e aí tem toda a parte macro que junto com o Fenólio a gente olha para juntar essas três categorias, vamos dizer assim. E para o Fernando, eu queria só ajustar um pouco essa pergunta, que aí é trazer um pouco esse olhar macro dele, e até de quem já olhou, já trabalhou em outras assets aqui no Brasil. É a mesma forma que você olha o macro quando você trabalhava num multimercado tradicional? Ou quais são as diferenças da forma que você acompanha o mercado, o cenário macroeconômico para dar subsídio para o time de investimentos? Economia, ela funciona igual em todos os países, né? Então, de certa forma, você usa a mesma estrutura de pensamento, mas você tem que se adequar às especificidades de cada geografia. Acho que isso é importante, tá? Quando você faz a avaliação macro global, você talvez vá um pouco menos no detalhe do que você vai em Brasil. Quando você fica só em Brasil, você vai num mega ultra detalhe e certas vezes isso faz você perder a tendência principal. Acho que esse é um ponto que eu percebo na carreira de economista, tá? E os grandes movimentos, eles acontecem muito mais por ondas globais do que se você saber ser super específico num determinado tema. Tá? Eu acho que isso ajuda muito para mercados, especialmente mercados que são mais globalizados mesmo, né? Então muitas coisas, movimentos de Brasil acontecem em função de eventos internacionais. Então você entender esses eventos são mais relevantes para você até operar Brasil do que você saber o micro detalhe da inflação que vai sair na próxima divulgação. Tá, eu acho que isso, ao longo do tempo fui percebendo que isso gera mais resultado na gestão do que você saber o mega detalhe. Tá? E eu acho que é isso que a gente tenta trazer na WHG, absorver o máximo de informação que está acontecendo lá fora relevante e também ter o máximo de informação com outros parceiros. Tá? Eu acho que isso é o que a gente tem bastante na casa, né, de diferencial, que é um investimento pesado em pesquisa de terceiros para nos ajudar a pensar várias tendências que acontecem no mundo e como isso se traduz em portfólio, como se traduz em Brasil, como isso antecipa coisas que vão acontecer em Brasil. Eu acho que é isso que a gente tenta trazer um pouco de diferente. Eu acho que até esse ano teve uma coisa interessante que talvez é diferente, que a gente conversa muito com outros fundos, né, também aqui no Brasil, como, a gente não está olhando dessa forma porque a gente
teve um conceito que a gente falou numa live que é o micro virando macro, né? Então esse ano foi quase de cabeça para baixo, assim, né? Todo mundo estava olhando normalmente, quando você aumenta juros, tem uma recessão, sei lá quanto tempo depois. E a gente estava vendo micro lá, tanta coisa acontecendo que começou, obviamente, com inteligência artificial, mas com nearshoring, eletrificação, né, também imigração, né, tá muito grande nos Estados Unidos, impactando algumas coisas de consumo, restaurante, etc. Então a gente começou a olhar todas essas coisas e falou, pô, tem tanta coisa micro acontecendo. Eu falava, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Tava todo mundo olhando meio que um ciclo tradicional e não entenderam que estava diferente. Eu acho que até na normalização do Covid também a gente conseguia ver, né, você está olhando o micro lá e vendo que, né, o supply chain estava voltando agora, né, frete está voltando, etc. Então acho que a gente tenta unir o micro e o macro e de vez em quando acho que a gente está olhando coisa, né, macro, meio que até estimulada pelo micro, assim. Sabe? Até nessa linha, tem um fator que a gente sempre acaba trazendo nas conversas e que é muito relevante da gestão de vocês, que é a capacidade de gerar retornos tanto na ponta comprada quanto vendida na mesma ação. Então, ao longo do tempo, o posicionamento de vocês gerando retorno para uma ação específica, e isso traz ali um diferencial importante. Como é que vocês definem o jeito de investir WHG? Olhando para isso e como esse jeito de investir WHG acaba refletindo nos diferentes produtos que vocês oferecem? Tá, tem um monte de pergunta, eu vou tentar responder. Mas, então, o jeito que a gente pensa no investimento, que nem eu falei um pouquinho, mas acho que entrando um pouco mais no detalhe, a gente tem meio que 4 lentes assim, que a gente está olhando. Né? Tem a lente micro tradicional, tem a lente macro, tem a lente temática e tem essa lente mais de trading, vamos, né, dizer assim. E cada uma está trazendo informação para a gente em cada momento. E de vez em quando uma é mais importante que a outra, mas normalmente se não está alinhado os astros, tem tanta empresa lá fora, tem tanta coisa para fazer, por isso que a gente fala, não precisa estar jogando esse jogo. Essa que é a vantagem de ter um universo tão grande, mas quando as coisas se alinham, a gente fala, pô, isso aqui está chamando atenção, interessante, vamos lá. E eu acho que, né, no lado micro, os analistas, o time tem uma cobertura, né, que eles estão fazendo e de vez em quando a gente está positivo naquilo ou está negativo. Acho que uma coisa que a gente tem muito um valor importante é ser objetivo, assim, né? Não ficar, né, tipo, né, super assim, com uma ideologia que isso aqui é bom, isso aqui é ruim e acabou, isso aqui é uma empresa boa, isso aqui é uma empresa ruim. Tem vezes que é para vender, tem horas que é para comprar, geografias diferentes e tal. Então, não sei, talvez para usar um pouco, né, pegar um gancho de um comentário que você fez, né, durante o Covid, quando a gente ainda estava na BW e também com o Gustavo Campanha, né, a gente pegou muito as empresas de tecnologia, né, tivemos um ano fantástico lá, aí naquele período de montar a WHG, meio que todo mundo entendeu que essas empresas eram fantásticas, a gente começou o fundo e falou, pô, por mais que eu adoro essas empresas, está muito caro, então a gente começou menor em tecnologia, e aí chegou um ponto que a gente falou, pô, acho que estou afim até de shortear, mas eu tenho medo, né, porque essas empresas não param de subir. E aí, juntando o macro, o Fenólio veio um dia e falou, pô, tem um consultor que a gente usa desde a época de Verde, BW e tal, que a gente confia que é o melhor cara que olha o Fed. Ele está com call que o Fed vai vir muito mais rockers que o mercado está precificando. Isso aqui está totalmente errado. A gente já falava há um tempo, obviamente, que nem todo mundo, pô, o juro real está negativo, como, né, nível da Segunda Guerra Mundial, com a economia bombando, isso aqui não faz sentido. Aqui foi o trigger, falou, pô, a normalização vai começar. Nossa primeira live a gente falou, né, desses conceitos de normalização, que eu acho que foi o conceito de 2022. Então a gente já estava achando caro, já não estava tão animado com a empresa de tecnologia. E aí quando os juros estavam começando, agora os juros vai mexer, a gente falou, pô, agora é hora de ficar short. Mas em algum momento, no final de 22 para 23, as empresas estavam muito baratas. A gente olhava as mega caps lá, né, sei lá, na época Meta, eu acho que estava 14 vezes PI, crescendo pra caramba. Né, mas o valuation para a gente não é só isso que importa, mas a gente começou a falar, pô, a gente não acha que vai entrar em recessão nos Estados Unidos pelo lado macro, e do lado micro tinha algumas coisas que estavam mudando em certas empresas que estava todo mundo com medo de comprar porque estava tão machucado. A gente falou, pô, agora é a hora da gente ficar bem comprado em tecnologia, nas empresas que a gente gosta, e então acabou que a gente conseguiu ganhar dinheiro nas duas pontas, mas acho que é tentando ler o mercado e como é que essas coisas se encaixam. Perfeito. Acho que já é um tema batido essa questão de que localização da gestora não é condição para ela gerar alfa, né? Então, poxa, quando a gente pega as gestoras globais,
a maior parte delas que geram uma boa performance consistente, elas não estão em Nova York, não estão nas grandes praças. Mas eu sei que tem uma parte do time de vocês que está fora do Brasil, trabalhando de Nova York e outras regiões. Sim. Acho que era legal você contar pra gente como é que está a estrutura organizacional de time, quem está no Brasil, quem está fora, como é que você enxerga esse dimensionamento de equipe, cobertura, dado que o universo é bastante extenso aí de opções que vocês têm para acompanhar. Acho que nem você disse, então, só para responder todo o ponto, né, acho que fazer global, quando você olha vários fundos ao redor do mundo, tem fundos que performaram muito bem, conhecidos, que estão fora dos grandes centros. O que eu acho que é importante é ter um time experiente, né? Então, como eu falei, eu trabalhei 10 anos lá, o Gustavo Campanha trabalha comigo, trabalha na Point 72 lá, trabalhou comigo na BW, ficando em Nova York. Eu acho que bastante do time mora fora, já vou falar, né, o nosso Head of Research, que fica em Nova York, está lá também há 10 anos ou mais. Pegou, acho que, passaporte americano também recentemente. E então, eu acho que dá para fazer de qualquer lugar do mundo, mas eu acho que tem que ter uma certa experiência, um certo network, de estar fazendo isso. Acho que o ponto que o Fenólio falou antes das consultorias, o Fenólio era o cara da Verde e depois da BW que lidava com todas essas consultorias internacionais, macro, eu era a pessoa que olhava todos esses relacionamentos micro, vamos dizer assim, e tive sei lá, a sorte ou o timing bom de voltar para o Brasil quando a gente estava começando isso. Então, vários relacionamentos que tinha lá em Nova York trouxe para a Verde, depois trouxe para a BW quando eles estavam também virando mais clientes institucionais em vez de ser só um family office. Então a gente tem uns relacionamentos muito longos, assim, de mais de 10, 15 anos, com muita gente lá em Nova York, Londres, etc. Então acho que nosso acesso à informação, eu acho hoje é melhor do que eu tinha até quando eu estava em Nova York. Então isso eu não vejo como... a gente tem, sei lá, dá para usar vários exemplos, mas tipo tecnologia é um negócio bem competitivo para você ter acesso às reuniões e os calls e falar com os analistas, etc. E acho que por a gente estar fazendo isso há muito tempo e ser levado a sério pela comunidade lá, a gente tem uma abertura muito boa e um acesso bom nesse sentido. Mesma coisa com os consultores que... Quando a gente montou a empresa, falou, pô, que legal, você era o cara que a gente fala há 10 anos, agora está montando a sua própria asset, então eles dão um acesso muito legal para a gente também. Então, acho que em termos de informação, a gente está muito bem posicionado. E aí tem um lado que, de vez em quando você ficar fora do centro, tem até esse efeito manada, o Warren Buffett, que obviamente fica em Omaha, que é no meio do nada, fala isso, pô, é até bom você ficar longe de Nova York, porque lá só vai te atrapalhar. Acho que é um pouco extremo, ele é engraçado, mas, bem... mas eu acho que é sempre importante ter alguém lá. Então, quando estava na BW, o Gustavo Campanha ficava lá em Nova York, e agora ele veio para São Paulo, e o Gui Novello fica em Nova York, e agora o Nicholas Bennett trabalha com ele, também está indo para Nova York esse mês, na verdade, e os dois cobrem tecnologia, ou growth, mas mais tecnologia, o principal. Acho que tecnologia especificamente é uma coisa que muda muito rápido, é muito dinâmico, então acho que é importante estar lá. Mas eles também fazem essa função dupla de ser meio que nossos embaixadores lá, de ficar mais próximo. Acho que tem esse lado de tem que ir no happy hour com os bancos e, sei lá, ir almoçar, jantar com buy side, sentir o que os outros estão falando, pensando. Mas acho que hoje em dia com Zoom e tal, hoje de manhã eu estava num Zoom com CIOs gringos e tal, com sales que me cobre há, sei lá, 10 anos, que a gente faz um call recorrente, então eu sinto que ainda tô lá, por mais que eu tô aqui, porque esse é meu dia a dia, assim, eu não falo pouco, assim, normalmente com os locais e, se eu perguntar de uma ação específica aqui no Brasil e bizu, não vou saber nada que está acontecendo, porque o meu dia inteiro eu tô falando, com os gringos, e o time inteiro está fazendo isso, a gente tem muita consultoria que a gente falou e research, o time de análise, eles ficam o dia inteiro ouvindo call, que a gente estava falando antes de começar aqui, até usando umas tecnologias onde você consegue ouvir mais de um call ao mesmo tempo, porque vai gravando o call e resume para você. Então a gente, acho que em termos de informação, é como se a gente estivesse lá. Tá mais fácil depois do Covid, assim, eu acho que imagino que a demanda, obviamente, mesmo estando aqui do Brasil, de ir lá, ir para os Estados Unidos, visitar, acompanhar, ela era grande. Hoje dá para aproveitar mais coisa fazendo de São Paulo, fazendo esses Zooms online, assim. A pergunta resumida é, a tua frequência de idas hoje para fora, ela pode ser um pouquinho menor do que era antes do Covid? Acho que sim. Acho que é sempre importante para você desenvolver relacionamento, para você ir, Então,
não sei, teve uma semana lá em março que teve um evento, né, o Analyst Day da NVIDIA, junto com um dia lá da Tesla, junto com Broadcom também, e uma conferência em volta também na mesma semana, que a gente falou, pô, tem que estar lá, tem muita coisa acontecendo. Ou, não sei, o nosso analista de commodities, ele tem que ir para a China ainda, pelo menos uma vez por ano, para, né, estar por dentro, assim, e desenvolvendo relacionamentos lá também. Mas eu acho que no dia a dia dá para fazer muito mais coisa, né, do Zoom. E eu acho que até as próprias pessoas que estão em Nova York fazem mais do Zoom, que é mais produtivo. Você ficar indo para reunião, aí pega um trânsito, volta. Até aqui em São Paulo a gente vê isso. Às vezes, quando fala o pessoal da XP, vamos falar via Zoom, por mais que dá para vir andando aqui 10 minutos, é chato para todo mundo, né, ficar, né, nessa fricção, vamos dizer assim. Então, acho que é mais eficiente, dá para fazer mais. Você comentou dos dois em Nova York com esse viés mais de tecnologia, mas acho que é legal entender um pouco mais da estrutura do time, né? Como sim, exatamente. A Asset como um todo, a gente tem umas 20 e poucas pessoas. O time de equities puro, né, 8. Time de economistas tem 3. Aí tem os gestores macro também, que tem uma estratégia macro pura, né, que tem mais 2 gestores macro. E aí tem o time de real estate, são mais 4 pessoas, aí tem todo o time operacional e de RI, então juntando tudo dá umas 20 e poucas pessoas. Perfeito. Antes de entrar na parte de cenário, poderia comentar um pouco de quais são os produtos que vocês possuem hoje disponíveis na XP e como está o objetivo de retorno, de volatilidade desses produtos? Tá bom. Então, o Long Bias, né, que é o fundo que eu sou gestor, né, está disponível na XP. E ele, né, então são 3, eu acho, categorias principais. Aí tem esse de equities global, tem a família Dinâmico, né, que é um fundo, o principal RF dinâmico, que tem uma volatilidade menor, é um fundo de RF ativo nessa categoria, só que o diferencial dele é que ele é internacional. Então tem correlação zero com ativos brasileiros, até com índices lá fora, é bem não direcional esse fundo. E a terceira vertical de real estate, a gente tem o fundo imobiliário listado, que também foi um dos, né, fundos que melhor performou nos últimos 12 meses, está com yield, né, bem atraente, assim, de mais de 1% por mês líquido, e com uma carteira, acho que bem conservadora de crédito e tal, então acho que bem do tipo que as pessoas estão procurando hoje em dia. Acho que é isso. Não sei se... Família de equities global, Long Bias e o de o Long Bias é a família de equities global, o dinâmico, que é a parte macro, e o fundo imobiliário. Perfeito. Bora falar de cenário? Só complementar, eu acho, a resposta na parte do Global Long Bias. Ele é um fundo que opera equities, mas ele é um retorno absoluto, né? Eu acho que esse que é um diferencial também dele. Sim. Não é um long only clássico, sabe? Não é um fundo de beta, né? É um fundo que depende da gestão ativa, só que com estratégias que são focadas em renda variável global, né? Eu acho que esse é o resumo dele. Boa, obrigado. Uma última curiosidade aqui a respeito do negócio de vocês, pensando em comunicação. A gente vem de um período aí onde muitas das coisas que vocês fazem e pensam tem ganhado uma repercussão legal, né? Inclusive vão ser alguns temas aqui que a gente vai discutir, a questão do impacto no exterior na moeda, a questão do IPCA mais 6 como não sendo tão imbatível. Como é que vocês pensam a comunicação da WHG, né? Imaginando que, poxa, o CIES não aparecia tanto da porta para fora, o Verde tem o evento anual que ele se comunica, mas vocês têm, sinto que vocês mudaram um pouco a abordagem de como vocês se comunicam pro mercado, né? Então eu queria entender um pouco o que está por trás dessa cabeça de vocês na comunicação do negócio. Eu acho que o Fenólio sempre fez a apresentação lá do Verde na parte internacional, né? Acho que ele faz uns slides bem legais em geral para nossa reunião macro, se comunica bem. Eu acho que nem você mencionou há pouco, né, do Covid, trouxe essas tecnologias novas, onde as pessoas se acostumaram a mais ver, né, vídeo e tal. Então, quando a gente começou a Asset, né, e a empresa como um todo, a gente pensou, será que a gente vai escrever essas cartas? Ninguém fica lendo, especialmente carta do fechamento do mês de cenário mais para cliente wealth e tal. Fala, pô, isso aqui é um negócio, né, meio árido, assim. E eu acho que a gente se comunica bem via slides, tanto no micro quanto no macro, e a gente achou que ia ser uma coisa diferente, que era um pouco a proposta da empresa, que né, que eu talvez não falei tanto que eu deveria ter falado, né, a nossa asset é mais focado nas estratégias líquidas no internacional. Quando a gente lançou a empresa, a gente achou que, poxa, o cliente já está bem servido, né, de estratégias Brasil e multimercado, nessas categorias aqui.
eu acho que tinha, né, sei lá, essa parte para explorar que ajuda a diversificar a carteira, descorrelacionado, e eu acho que na comunicação meio que é um reflexo disso, que era né, trazer um pouco, né, muita gente fala para mim, pô, né, é um lugar que eu posso ir lá 1 hora para ouvir o que está acontecendo no mundo, de pessoas que só olham isso o tempo todo. Então a gente sentiu que a gente tinha para agregar para o mercado nesse sentido. E quando a gente fala de Brasil, normalmente ver essa lente talvez diferente. A gente fala sempre um pouquinho de Brasil também, mas coisas que a gente acha que a gente está trazendo que é diferente do que os outros já estão falando, que acho que, como a gente falei, né, já estão fazendo isso muito bem, e, né, já é mais maduro ali essa outra parte. Excelente, vamos falar de cenário? Eu estou ansiosa para falar de cenário, não é à toa, né, Anversa? A gente estava acompanhando aqui, a WHG tem uma produção de informação, de conteúdo, de cartas e de relatório muito forte. Eu recomendo aqui para quem está acompanhando a gente pesquisar também, para ser munido de informações. E a mais recente deles rodou todo o mercado justamente pelas perspectivas, tanto em relação ao mundo quanto ao Brasil. E aí eu queria começar aqui perguntando ao Fenólio, porque não é novidade toda essa reprecificação de juros ao redor do mundo. O primeiro semestre ele veio muito forte com essa tônica. A dúvida se vamos ter 1 ou 2 cortes de juros esse ano ainda na economia americana. Então isso ainda não, é algo que é um tema que está recorrente, vai e volta nos mercados. E a grande pergunta, né, que continua no mercado é se teremos um pouso suave na economia americana ou ela já está em recessão. Então, qual a visão de vocês para essa temática atualmente? Certo. Não, realmente a oscilação da precificação de juros esse ano foi muito grande, né? Acho que o início do ano chegou a precificar 7 cortes. Depois teve uma sequência de dados altos de inflação nos Estados Unidos que levou o mercado a chacoalhar muito. Daí o mercado retirou essa precificação, chegou a menos de, acho que 1 corte esse ano, talvez, entre 1 e 2, raso assim. Chegou aquele momento que a discussão era não tem como cortar, se vai cortar o ano que vem. Eu acho que na virada de abril para maio a discussão era vai ter que subir juros de novo, a economia não para, né? E eu acho que foi exatamente o ponto de maior pessimismo, assim, em termos de vai ter que subir, né? Mas depois, logo na sequência, tiveram alguns eventos que tiraram essa probabilidade da mesa, né? O Powell veio ao mercado, os dados também, alguns dados de atividade começaram a ficar mais fracos, né? A gente também foi citando isso também no overview. O mercado estava muito nervoso em função da inflação, mas alguns dados de atividade já davam sinais de arrefecimento. Então, daí na nossa cabeça, o Fed não vai subir, porque a economia está perdendo força, tá? E quando você fazia aí sim no detalhe as contas de inflação, que nesse momento precisava fazer nos Estados Unidos, né? Eu acho que é a primeira vez na nossa carreira que a gente vai tão no detalhe, a gente fez lá, enfim, estruturas de projeção de inflação americana igual a gente faz para o Brasil. Então foi bom fazer Brasil por muito tempo, porque você sabe fazer o IPCA, você vai e traduz para CPI, né? A gente percebeu que realmente tinha uma janela positiva de inflação que poderia acontecer e que está se materializando agora de uma magnitude até maior do que a gente previa, né? Os últimos 2 números de inflação nos Estados Unidos vieram realmente muito abaixo do esperado e algumas teses começaram a se materializar, né? A primeira e a principal era quando que a inflação do setor imobiliário americano vai começar a cair? Não, a inflação de housing. E nunca vinha, daí no último dado veio uma bela desinflação, muito além do que se imaginava. Tá, então algumas teses se comprovaram, a questão de que alguns ajustes de preço acontecem mais no início do ano do que depois, e os dados de atividade continuaram fraquejando, né? Os dados de mercado de trabalho estão um pouco esquisitos, né? A gente vê lá, às vezes, o payroll deu 200 mil no último mês, mas você vai no detalhe do número, são 2, 3 setores que estão segurando tudo, o resto está fraco. Tá? O consumo está perdendo força, né? O PIB está sendo revisado para baixo. Então isso foi assim meio que ganhando a gente foi ganhando confiança de que o Fed vai cortar. A gente sempre, mesmo no pior momento, e eu não vou negar que uma hora eu fiquei assim, acho que o Fed talvez vai cortar só em dezembro. A gente falou, se a gente estiver certo no cenário, ele pode cortar em setembro, né? Eu acho que esse cenário está ficando cada vez mais forte. Eu acho que hoje a discussão está indo para 3 cortes, porque dado que a atividade econômica está mais fraca, a inflação está abrindo espaço para o Fed reagir à atividade econômica, como o Powell falou. Agora o risco está balanceado. Tem risco para os dois lados, não é só a inflação ser mais alta, mas a atividade pode ser mais fraca. Então eu preciso reagir aos dois, né? Então acho que como o juro está no nível alto, ele tem espaço para cortar. Acho que a discussão agora será que já corta em julho, no final do mês?
Às vezes a gente conversando, se eu estivesse lá, eu acho que eu apertaria o botão para começar a cortar em julho. Não acho que ele vai querer fazer isso, não me parece, tá? Mas, enfim, a Goldman Sachs acabou de publicar também, dizendo por que não? Por que não? Né? Então, eu acho que só reforça que talvez, ao invés de ser muito gradual o início do ciclo de corte, dependendo de vários eventos que estão acontecendo lá fora, que a gente vai conversar aqui, ele poderia ter uma sequência maior de cortes de juros mesmo, começando com 3 esse ano, setembro, novembro e dezembro. Ano que vem está tudo muito incerto, mas na parte cíclica teria espaço para cortar mais. Tem recessão? Eu acho que não, mas a gente tem uma desaceleração, acho que um pouco mais, assim, é mais palpável. Assim, eu acho que a economia está mesmo perdendo força depois de todo esse aperto de juros que aconteceu no passado. Vocês consideram que houve uma mudança de dinâmica no mercado acionário com todos esses movimentos recentes de juros? Muito na linha de, até um tempo atrás, as ações de tecnologia eram vistas muito sensíveis aos juros, mostraram maior resiliência. Os outros setores, como é que vocês estão enxergando essa dinâmica dos outros setores? E aí a gente tira um pouquinho o iado do tema e olha para os outros setores da Bolsa Americana, como eles estão reagindo aos juros no cenário atual? Então, é curioso, né? Acho que lá em 2022, quando o ciclo começou a subir juros, o FED estava aumentando os juros, essas empresas de tecnologia que têm um duration mais longo eram vistas como super sensíveis a isso, então foram perdedores naquele ambiente. Aquele ponto também estava vindo de um ponto onde estava muito caro no final de 21, então difícil separar. Mas empresas cíclicas continuaram indo muito bem porque o PIB estava muito forte. Então era uma coisa que a gente falava muito na época que era tipo, a economia estava muito bem, o mercado estava mal porque já tinha precificado muito lá em 2021 e com os juros normalizando tinha que ficar mais barato. Agora está meio que o contrário, né? A economia indo bem, eu acho que isso que demorou muito para muitos entenderem esse ano, que quando a economia começou a ir muito bem, na verdade, isso era bom para as empresas de tecnologia, né? Então, IA é um exemplo, mas também empresas dos temas que eu listei antes, que são meio que os vencedores, virou um mercado muito de vencedores e perdedores e tem uma bifurcação muito grande. E do jeito que eu gosto de falar, que aquele micro virou macro, é meio que a razão que o juros está alto e que a economia está boa é por causa dessas empresas. Então, essa empresa não pode cair ao mesmo tempo que está bombando, né? Então ficou, acho que, e aí a sua pergunta, quem não está nesse grupinho, que aí eu incluo o Brasil, depois a gente fala disso também, são perdedores, porque você vai ter que conviver, não só você não é um play de IA, não é um play de eletrificação, tarará, então não está pegando nesse boom, mas você vai ter que sofrer com as consequências desses caras fazendo a economia ir bem e por isso tem um higher for longer, né? Os juros ficando mais alto por mais tempo. Quem não está se beneficiando disso agora vai ter que sofrer. Então, o final do ano passado, quando teve aquele ralizão de Brasil, mercados emergentes, small caps nos Estados Unidos, cíclicos, tudo isso, era que todo mundo falava, agora a economia está desacelerando o suficiente que o Fed vai cortar essas 7 vezes aí que o Finoli falou que o mercado achava no começo do ano. Então está meio contraintuitivo o mercado agora, que quando a economia desacelera, e o Fed, né, e o Powell já deixou claro, né, não é só a inflação que eu estou olhando o mercado de trabalho, então se a economia começar a desacelerar, aí que ele vai cortar as 3 vezes ou o ciclo vai ser mais profundo. Aí essas coisas cíclicas que sofrem nesse ambiente deveriam começar a andar. Quando a economia está indo bem, por mais que esses caras cíclicos, né, até que não vão tão mal, né, no fundamento, mas o problema é que eles têm que conviver com juros mais altos, então eles vão mal, né? Então é assim que o mercado está tradando, que é um pouco contraintuitivo. Vou trazer novamente a conversa aqui para os juros dos Estados Unidos, porque a gente está ainda digerindo as informações do último final de semana com o atentado ao Trump. Como é que você conecta a eleição americana com a trajetória de política monetária dos Estados Unidos? Já está na hora de colocar na modelagem algum tipo de peso maior de uma vitória republicana? Ainda cedo demais? Como é que você bota na tua equação já essa eleição que cada vez está mais próxima e o que você está trazendo de subsídio para o time aqui? Se já está na hora de aproveitar e rotacionar um pouco o portfólio para pegar um pouco dessa temática política internacional. Tá, vou deixar bem aberto aqui também para o Andrew falar. Americano, né? Então ele tem lugar de fala. Eleitor. Eleitor. Sem prejuízo aqui para atrapalhar a resposta, um disclaimer importante que esse episódio está sendo gravado no dia 15 de julho. Então, assim, ele vai pro ar na semana que vem, então algumas visões aqui estão sendo compartilhadas com esse marco temporal. Muito obrigado. Eu acho que é importante esse disclaimer, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade impressionante, né? É interessante que há 2 semanas a eleição americana ninguém falava. Exato. Mas só em novembro,
Daí, tipo, em 2 semanas tudo aconteceu, né? O mercado é muito... A vida é assim. Vamos lá, respondendo, assim. Você pode discordar de mim. Mas eu acho que a sua pergunta, se já dá para colocar com maior probabilidade ou não uma vitória republicana, eu acho que a resposta é sim. Eu acho que, dados os acontecimentos do final de semana, eu acho que desde o debate já estava uma sensação de favoritismo. E agora, depois do que aconteceu no sábado, acho que esse favoritismo só se reforçou, né? Dado que, historicamente, vítimas de atentados em processos eleitorais acabam ganhando mais força na corrida. Tá? Então, acho que não só no nosso pensamento, mas de todas as pessoas que a gente respeita e falam a respeito do tema, também falam, olha, realmente tem um favoritismo grande. Então, acho que o mercado vai começar a colocar a vitória republicana com maior probabilidade. E agora não é nem só uma questão de se o Trump ganha ou não, é o tamanho da vitória. Tá? É o que eu gosto de fazer analogia com o México. O México, todo mundo sabia que a Cláudia Sheinbaum ia ganhar e ficava na dúvida do tamanho da vitória no legislativo. Depois, se você conversava com um consultor mexicano, ele falava, não, aí eu acho que não tem muito risco. E daí saiu o resultado eleitoral, eles ganharam de lavada no Congresso e no Senado. Né? Então, acho que a discussão agora é qual que é o tamanho da vitória republicana no legislativo. Tá? Isso tem uma implicação enorme sobre a capacidade de política, de implementar política econômica nos Estados Unidos, né? E a sensação de empoderamento que dá. Né? Falar, olha, teve uma vitória assim, maiúscula, então eu tenho um mandato de fazer as coisas que eu acredito. Tá? Eu acho que isso é importante. Na parte mais de economia, né, eu acho que o mercado está andando, vai ter uma dicotomia aí que a gente estava conversando hoje. Mas só para explicar o que você está falando, né? Então, tipo, Trump ganhando com um Congresso democrata, você pega a parte boa do Trump, que vai ter desregulamentação, não sei, vai ser pro-business em M&A, umas coisas assim, sem o lado, né, talvez radical de, não sei, de tarifas, de né, fiscal demais. Talvez se ele ganhar com uma maioria assim, esmagadora, que parece ser a foto hoje, né, do disclaimer hoje sendo dia 15 de julho, aí talvez ele pode até fazer demais assim, o pêndulo, né, para o mercado. Será que isso aqui não começa a ficar ruim em algum momento se ele, né, tiver um mandato de fazer tudo o que ele quer? Então esse que é o debate. Não, exatamente. E daí tem aqueles que eles chamam de Trump Trade clássico, né, dólar para cima, juros também para cima, bolsa para cima, tá mais ou menos acontecendo, talvez não na intensidade que poderia se imaginar, dado que o mercado acredita que o Trump vai vencer a eleição. Uma alternativa para explicar isso seria que você tem um cíclico que está na direção oposta, que a gente acabou de falar do juro americano. Talvez o Fed tenha que cortar esse ano 3 vezes, e o mercado fala, a economia americana precisa de juros mais perto de 3 do que de 5, e se os juros vão cair, se o Fed vai cortar juros, é complicado no mercado você ficar apostando em alta de juro na parte longa, entendeu? Fica mais complicado. Então você tem os ventos são contrários, são diferentes, são antagônicos. Tá? Isso talvez esteja limitando a força do Trump Trade. Essa é uma primeira explicação. Talvez esse Trump Trade ele vá se materializar com mais força em 25, quando ele eleito, o Congresso americano republicano, e chegando lá, o mercado vê que, nossa, o pacote fiscal que ele está propondo é enorme. Tem uma cara, uau, isso vai ter um impacto bem maior nas contas públicas com repercussão em juros. Talvez a gente vai ver isso só em 25, mas eu acho que é importante contextualizar isso. O Trump Trade está funcionando, mas talvez com um beta menor, porque o conjuntural está jogando contra. Só para explicar, acho que Trump Trade, na ótica do Fenómeno, está falando de juros. Sim, sim. Voltando para o que a gente está falando, tem o micro e tem o macro, né? Tem vários Trump Trades micros que estão funcionando. Mas o mais curioso é essa questão da Treasury, né, que está abaixo do nível do dia do debate contra o Biden. Então, né, acho que talvez é por isso que ainda tem essa dúvida, né? O mercado está precificando, não está precificando, porque todo mundo tinha em mente, vai ter esse Liz Truss moment dos Estados Unidos, que se o Trump ganhar com as 2 casas, a Treasury vai abrir para caramba. E não está acontecendo isso. Então, mas, ao mesmo tempo, os Trump Trades micros estão acontecendo. Então, acho que esse é um bom exemplo aqui de como que a gente funciona lá dentro, que na minha cabeça, né, o mercado está falando que o Trump já ganhou. Então a eleição já foi. Só que a Treasury não está abrindo. Então não está tendo esse Liz Truss moment e os Trump Trades estão funcionando. Então esse é o melhor dos mundos assim, para a Bolsa. Né, você vê bancos começando a andar,
né? Então tem, né, tudo que é meio que o small caps, o Russell 2000, né, andando. Então acho que esse é o melhor dos cenários, mas aí a dúvida é por que a Treasury não está abrindo? É porque o novo bear case é que a economia está desacelerando rápido, e o Fed vai começar a cortar só em setembro, então você pode ter um probleminha assim em algum momento. Então se a Treasury não conseguiu abrir nem com o Trump ganhando, né, o que está acontecendo aqui na economia? Então esse que é o novo debate do mercado. Novo foco. Algum ponto ainda lá global que eu estou ansioso para fazer aquela pergunta. E o Brasil? Mas eu queria aproveitar o micro também. A gente vem de um 2024 onde são poucos vencedores, capitaneados por NVIDIA, sendo a grande vencedora ali dentro do S&P. Queria entender se na tua cabeça a gente já está passando por um período parecido quando você fez a transição para a WHG, de, poxa, talvez os valuations um pouco mais esticados. Como é que você está enxergando essa conjuntura onde AI é o grande tema de debate, não só no mundo, mas agora aqui na Faria Lima e na região aqui é o que mais fala. Então como é que você conecta esse preço, essa conjuntura onde os ganhos estão muito concentrados aqui no mercado de ação americana na tua construção de portfólio? Então, pegando esse anedota que você falou aí no final, em 2021 não parava de se lançar, né, fundos e ETFs aqui na XP, no Itaú, no BTG, em todo lugar, né, para todo mundo comprar qualquer cor temática lá fora. Agora eu não acho que as pessoas, se pegar as mesmas pessoas, não estão compradas em NVIDIA sem parar, não sinto isso, longe disso. Eu ouço muito mais o contrário, que está caro e por isso que eu não tenho. Então, para mim, isso já é um anedoto positivo, né? Mas acho que a gente mostrou no overview, a gente já trouxe alguns slides para não errar os números, né? Mas acho que no mês retrasado a gente falou um pouco de NVIDIA. E né, acho que NVIDIA é um caso, em geral, AI, por enquanto, é um caso não bolha, mas NVIDIA, especialmente, né, o fundamento, uma coisa que a gente nunca viu na história da humanidade, né, o lucro da empresa que foi revisado em 15 meses. Né, se olhar o lucro por ação da NVIDIA, olhando 12 meses para frente, em março de 23, era 4,7. Quando a gente fez essa live aqui um mês e pouco atrás, estava em $30 por ação. Né? Então sei lá, 6 vezes aqui de aumento, 530% de aumento. Mas se você olhar o preço da ação, subiu 320% nesse período aqui. Então o PI caiu drasticamente. Né? Então, e os números que eu estou pegando aqui são os números do consenso. Se você falar, né, esse é o sell side, o buy side são os fundos, incluindo a gente, acha que esses números estão muito baixos. Então quando a gente olha, a NVIDIA está tradando nossos números abaixo de 30 vezes PI. Então tem outros desafios e tal, né? Será que todo mundo está comprando chip demais? E será que eles vão conseguir monetizar? Esse cliente que está comprando chip vai conseguir monetizar isso para justificar essa compra sendo sustentável? Ou a gente que é brasileiro pensa em termos meio de commodity, né? Talvez é um negócio cíclico que agora a commodity está bombando e daqui a 2 anos talvez não tenha tanta demanda porque, né, o AI não se traduziu em dinheiro para esse consumidor. Eu acho que esse é o risco principal, mas em termos de valuation não está caro. Né, se você não achar que for sustentável. E eu acho que isso, olhando a maioria das MAGs, né, das maiores empresas de tecnologia, são assim. Você olha o caixa que eles geram, a gente mostrou isso em outro overview, né, o free cash flow yield, né, o yield que as empresas geram de caixa livre, é razoavelmente alto, tipo 4 a 5% das mega caps, sendo que eles crescem pra caramba também. E tem várias opcionalidades de vários outros mercados endereçáveis que eles podem entrar, etc. Então, acho que é totalmente diferente assim da época de 2000. Né? Acho, outro exemplo que a gente bota é tipo, qual a porcentagem do S&P na bolha de 2000 que era composta de empresas sem lucro. Esqueci o número que eu acho que a gente não trouxe esse aqui, mas era, sei lá, 20%. Hoje é tipo 2%. Se você olhar nessa bifurcação que a gente está falando desse ano, que eu acho que é outro paralelo com o 21, quando todo mundo estava comprando essas coisas, esse ano as empresas que não geram lucro estão caindo no ano. Né? Você olha esses ETFs meio temáticos que foram criados lá naquela época em 2021, tipo ARK ETF, uma família conhecida lá fora de ETFs,
acho que está caindo tipo 15% esse ano. Isso com o S&P subindo, né, todas as empresas de AI subindo bastante. Em 2021 era o contrário, né? As coisas mais betadas, né, que geravam menos lucro, mas que eram tema, estavam subindo muito mais do que a Apple, Meta, Google, etc. Né? Então parece um mercado muito disciplinado, onde as empresas que estão entregando fundamento, que estão indo bem. E até voltando para a pergunta anterior, que eu me lembrei do negócio, né? Se você olhar revisão de lucro das empresas, nessa bifurcação, as empresas que sofrem com juros mais altos, tipo small caps, né, coisa mais cíclica, está tendo revisão de lucro para baixo. Enquanto as empresas de tecnologia só têm revisão de lucro para cima, tipo o que eu acabei de falar da NVIDIA, mas tem várias outras. Então elas estão ficando meio que mais baratas, enquanto as outras estão ficando mais caras. Né? Então acho que isso é bem diferente de 2021 ou de 2000, esse período. Uma coisa que é legal também no material que vocês prepararam é que a gente fala muito do excepcionalismo americano, mas quando a gente olha outras bolsas, né, então no estudo de vocês era Argentina, Turquia, Japão, entre as bolsas ali que mais performaram ali no ano de 2024. Uhum. Tem algum tema dentro do portfólio de vocês que se destaca, assim, que não está tão atrelado à AI e que pode chamar a atenção do investidor? Então, sim. Então, duas coisas diferentes. Né? Eu acho que começou com AI, né? Pensando semicondutores, essas mega cap techs. Depois a gente começou a ver tipo periferia do AI, que é essa demanda por energia, por exemplo. Então, tinha um período lá do ano que utilities foi o melhor setor da Bolsa dos Estados Unidos, porque ia ter esse, né, boom de consumo de energia. Ou, por exemplo, várias mineradoras, né, dos metais que precisam para isso, tipo cobre, né, começou a estar subindo muito no ano. Energia renovável também, que tem a ver com esse consumo de energia. Então, prata, que é uma commodity que precisa para painel solar, também subiu muito no ano. Nearshoring, então várias empresas de industrials, não só americanas, mas, né, a Europa, por exemplo, está indo bem no ano, porque, né, não só a obesidade é outro tema, que Novo Nordisk é a maior do índice, mas também tipo Schneider, Siemens, tem muitas empresas de industrials europeus que parecem, são empresas meio velhas, mas estão se beneficiando muito desse nearshoring. Você tem que criar outra cadeia nova, né, nos Estados Unidos ou em volta do mundo, fora da China. Então você tem que criar um monte de fábrica, né, que você não precisava antigamente. Então tem uma demanda muito grande por várias empresas de industrials que estão indo muito bem no ano, mas quando você vai em cada setor tem essa bifurcação. Tem as empresas de industrials que se beneficiam de nearshoring, eletrificação, AI, e tem as que não se beneficiam. Né? De cada setor tem essa dinâmica. Então é isso que a gente tem feito, é meio que o tema tem se espalhado mais e mais para novas coisas. Mas acho que o ponto daquele slide era que, né, de vez em quando é uma desculpa muito fácil aqui no Brasil falar, então a gente não está exposto a isso, então ferrou, não tem nada que a gente pode fazer. Não, mas era interessante que, na verdade, as melhores bolsas do mundo não são expostas a nenhum desses temas. Né? Então, que nem você listou. Né? Então, era Índia, Turquia, Argentina, Japão. Argentina e Japão. Né? O Japão, que é um caso clássico, está já bombando há 2 anos, não é necessariamente por causa de tecnologia, são as empresas velhas que estão subindo muito. Né? Você olha, sei lá, uma Hitachi, Mitsubishi, né, Heavy e tal, essas empresas é uma linha reta que não para, e é só porque eles estão melhorando a governança corporativa, pagando mais dividendo, fazendo buyback, né, vendendo businesses, né, que são os conglomerados, sempre foram muito baratos, mas finalmente estão fazendo alguma coisa sobre isso. E, né, eu acho que a lição do mercado olhando lá fora é que ou você está exposto a esses temas, ou você está se virando para tentar capturar esse fluxo que está saindo da China. E a gente, né, é um país grande dentro de mercados emergentes, podia estar capturando parte desse fluxo que está saindo da China, mas você tem que, né, trabalhar para isso e ficar mais atraente. Né? Eu acho que a gente não só não está exposto para essas coisas, a gente não está trabalhando nessa direção, de vez em quando está trabalhando contra. Né? Acho que esse que é o problema. Deu a deixa para a sua pergunta. Não, o bacana é que lá, inclusive na hora que ele fala dessa diferença desse país, ele elenca, né, que 2 foram temáticas macro, 2 puxados pelo micro. E aí a grande pergunta, onde está o maior risco do Brasil, no macro ou no micro? O micro, eu vou te confessar que é uma coisa que eu até queria fazer um estudo para o overview, que eu não entendo todos esses IPOs que tipo caem 70% e ainda estão caros, né, 3 anos depois. Assim, então, tentar entender melhor isso, mas eu acho que
Eu diria que é mais no macro, né? Acho que para facilitar a resposta. A resposta. E aí agora eu encaixo a minha pergunta, que eu estava ansiosa aqui para falar, trazendo aqui taxa de juros americana, eleições, cenário macro lá fora, como é que fica o Brasil nesse contexto? A gente, no começo desse ano, também fez um estudo, ali no auge daquele pessimismo com juros dos Estados Unidos, né? Falar, o juro vai cair, mas não vai cair muito, né? Naquela hora a gente pensou. Então vai ficar um patamar maior de juros do que a gente estava acostumado a ver nos últimos 15 anos. Então, o tal do higher for longer. A gente fez um estudo, assim, qual é a implicação, né? Que é um pouco... Em 2013, quando o Fed começou a sinalizar que ia normalizar a política monetária, teve o taper tantrum, né? Que o juro americano subiu muito e fez um strike no mercado global. A gente usou um pouco isso como inspiração, e daí a gente trabalhou um pouco para pensar agora, tudo bem, o juro já subiu, mas agora o juro vai ficar alto. Qual que é a implicação disso? Né? Então não é uma crise externa, nada disso, porque os países estão super mais robustos em relação a isso na grande maioria, mas o grande problema são países que precisam, que são alavancados, né? Que precisam financiar a sua dívida por muito tempo e vão ter que se financiar um juro mais alto. Tá? E daí a gente fez um estudo lá, fez até um ranking dos países, e o Brasil estava mal posicionado nesse ranking, né? O segundo da nossa lista como mais suscetível a sofrer com o juro alto. Então isso já deu um sinal, falou, o Brasil tem, o fiscal é um dos principais problemas, o Brasil tem uma dívida muito grande, com um juro muito alto, numa economia que não cresce, e uma economia que já é muito tributada. Então é mais difícil você extrair recurso da sociedade para pagar a dívida. Tem países com situações semelhantes. A Índia é semelhante no tamanho da dívida, mas cresce já muito mais do que o Brasil, ok? Principal, ela consegue tributar muito mais, ela tem muito mais suco da laranja para tirar, vamos pensar. O México também, entendeu? Se precisar, dá para aumentar imposto e tá ok. O Brasil já está num nível que a sociedade aqui já passou essa informação, não dá mais para tributar, né? Que foi um pouco um dos gatilhos para tudo que a gente viu no Brasil a partir de abril. Só para interromper nesse estudo que a gente fez, que eu achei bem legal, né? O mais importante é o país tem que crescer mais do que o juro real. No caso da Índia, né? Isso. Que tem uma dívida alta, mas cresce muito mais do que o juro real deles. Isso. Esse é o ponto. Ou você tributa muito mais, mas até um momento que não dá mais para tributar. E aí você ou vai tributar via inflação, ou você vai ter que se corrigir a sua rota. Eu acho que a gente está no meio dessa discussão de Brasil, né? Então acho que esse é um problema. Um outro é dessas tendências globais que o Andrew comentou. Acho que a principal para mercados emergentes é a questão da recolocação das cadeias de produção, tal do nearshoring, né? Que o Brasil até teria uma boa capacidade de absorver um pouco dessas empresas, porque geograficamente ele não está distante dos Estados Unidos, né? Se você pensar no nordeste do país, saindo dos portos ali pelo norte e nordeste, chegando em Miami, não é tão distante assim, né? É um país que, grosso modo, é bem visto na comunidade global, né? O Brasil é um país legal, né? Até pouco tempo atrás o Lula tinha um pouco mais de respaldo internacional, recentemente deu uma arranhada, mas ainda tinha capacidade de atrair esses investimentos. Mas assim, esse tema nem está na nossa pauta de discussão, né? Você abre o jornal lá, não tem essa discussão do que a gente está fazendo para atrair empresas, né? Não tem. Então a gente está perdendo uma onda super importante que é a nossa onda de mercado emergente, produzir para os países desenvolvidos próximos. Tá? Então acho que essa é uma... E também a gente colocou no overview um estudo super bacana que a Goldman Sachs fez, ela fez um ranking pegando dezenas de variáveis econômicas e, enfim, não só econômicas, sociais, etc., 26 países, onde se posiciona os países num ranking de nearshoring. Qual que é o país que está mais bem posicionado até o que está pior posicionado. O Brasil está na antepenúltima colocação. Então a gente está na segunda colocação do pior do higher for longer e na antepenúltima do quem é bom para nearshoring. Então a gente fica meio que... né, é uma situação bem complicada, assim. A gente não tem uma história boa para contar pro gringo, né? Enquanto que o Japão teve, a Argentina malemar esse ano teve, não sei se vai continuar, mas teve esse ano, né? Tentando arrumar a casa. A Índia tem uma super história, o México deu uma escorregada aí com o resultado eleitoral, mas o Brasil está meio sem história, né? Acho que esse é o problema pro investidor internacional. Se eu puder complementar, né? Eu acho que ano passado o Brasil era o melhor posicionado para o grande tema do ano, né? Por isso que o Kit Brasil teve um dos melhores anos, sei lá, nas últimas décadas, porque foi um ano sobre desinflação. Então, acho que só uma coisa, né, para
para não parecer que a gente é muito pessimista Brasil, por isso que a gente vai internacional, sabe? Pelo contrário, a gente é um fundo que é objetivo de quando a gente está comprado em Brasil. Ano passado a gente estava bem comprado em Brasil, porque a gente estava com essa ideia que, né, desinflação era o grande tema. E aí você olhava para o Brasil e para o México também, que tinham, né, sido os primeiros a aumentar juros, estavam em patamares bem altos. Era um país bem sensível. O Fed chegou no final do ciclo, ia cortar 7 vezes esse ano. Desinflação já está, né, acontecendo, e aí o Brasil, né, o valuation está barato, etc. Então deveria ser um dos grandes beneficiários disso, e o posicionamento estava super leve, porque estava todo mundo aqui no local pessimista, com fiscal, etc, etc. Acho que o que mudou foi exatamente o cenário externo, assim, né? Então, isso que o Fenólio descreveu, né? De repente não era mais desinflação, de repente era esse higher for longer, essas temáticas micro começaram a ficar tão relevantes que o PIB está muito forte, então virou um mundo que está virando muito mais US-centric, né? Então a gente falou no último overview, acho também, mas esse gráfico me chamou a atenção de NVIDIA, né? Qual que é o valor de NVIDIA versus as bolsas europeias? Então o valor da bolsa inteira da França, o valor inteiro da Inglaterra e da Alemanha. E NVIDIA, que era um pouco bem abaixo, né, que subiu, passou as 3, mas não é que passou, passou e já subiu mais 50% desde que passou. Então você fala, o que isso aqui está falando, né? Porque a gente fica muito nesse mundo, que nem se falou no começo, de juros e moeda, né, que a gente aqui no Brasil, né, foca muito nisso, mas o mundo de ações que está olhando para frente está descontando esse valor presente, falando, está só começando esse mundo que os Estados Unidos vai dominar muito mais do que no futuro. Então, qual que é a ramificação macro para isso? Né? Que os Estados Unidos vai virar muito mais o centro do mundo. A Alemanha tem um business model que está meio quebrado, né? Que era comprar gás natural russo barato, ter uma mão de obra do leste europeu barato, agora tem migração, né, árabe em vez, e vender para a China esse produto de valor agregado, que agora a China já está fazendo também, até vendendo de volta para ele, né, mais barato carro elétrico. Então, na França, com essa, né, zona da eleição, tudo, acho que a Europa está meio complicado, mas está só começando esse complicado, né? Pensa dessas grandes empresas que estão revolucionando a indústria de tecnologia, nenhuma está na Europa. Então, acho que esse é o mundo que o investidor global agora está vendo esse ano, mais e mais. E então, mercados emergentes começa a ficar um negócio que, né, eu acho que um jeito bom de pensar é no mundo onde os juros era zero, no mundo desenvolvido, você pegar um carrego legal numa moeda exótica era, né, um risco bom para se tomar. Agora que você consegue ter, tudo bem, não vai ser 5,5, talvez vai para 5, mas se for o higher for longer mesmo, se não tiver uma grande crise, se os juros não tiver que voltar de volta para 1, alguma coisa assim, né, qualquer coisa meio intermediário que a economia desacelera, soft landing, corta só um pouquinho, acho que você fala, para que eu vou sair daqui para ir para outro país? Na verdade, se aquele país está com juro alto, está com uma NTNB alta, isso aqui quer dizer que você não vai conseguir pagar essa dívida, né? Porque você não cresce. Então, acho que está mais virando a chavinha para o lado negativo do que para o lado positivo. E nesse contexto, vocês possuem algum target para a Bolsa Brasileira até o final do ano? Não, a gente não pensa muito assim necessariamente, mas a Bolsa tem um monte de empresa, né? Olha, meio que empresa por empresa, e é meio que a gente pensa que a Bolsa é um monte de empresas somadas, né? Então, a gente olha empresa por empresa. E sempre, né, no Brasil tem empresa que está barato, que a gente gosta e tal, mas não necessariamente a Bolsa como um todo agora. Excelente. Conectando esse teu cenário com o último estudo, um dos últimos estudos também que teve bastante repercussão, que foi o quanto o real estava desvalorizado por fatores domésticos e que, na verdade, ali um valor justo seria mais próximo dos 5,09, né, para ser o que vocês divulgaram. Como é que você traduz esse ambiente onde a gente ainda vai continuar vendo o mercado americano de maneira mais ampla superar emergentes, especialmente o Brasil? O Brasil tem esse viés aqui da nossa moeda, trabalhar num horizonte mais longo de desvalorização. Como é que você vê essa relação da nossa moeda com o dólar? É uma questão realmente da gente pensar mais na dolarização dos portfólios aqui dos locais? Pergunta espinhosa essa, né? Que a gente olhar nos últimos 6 anos, o dólar global foi um fator de depreciação do real. Ele se fortalece há anos, né? Eu acho que nessa esteira do excepcionalismo. Então, uma forma de pensar
Enquanto os Estados Unidos continuarem nessa toada meio excepcional com as empresas, vai ter um viés pró-dólar. Se o Trump realmente ganhar a eleição e vier com uma política fiscal bastante expansionista, especialmente com tarifas, são políticas pró-dólar. Tá? O que joga a favor de um dólar fraco no mundo? É se a economia americana desacelerar sem ser uma recessão. Se for uma recessão muito forte, normalmente o dólar sobe. Mas se for uma desaceleração um pouco mais intensa, que leva o mercado a falar, bem, aqueles 7 cortes vão acontecer agora, nos próximos 12 meses, não como a gente imaginava em janeiro, daí o dólar pode perder um pouco de força. Então, acho que é um pouco essa dinâmica que a gente está olhando. Então, acho que o dólar seria mais um fator conjuntural, o Fed cortando juros, daí o dólar perde força, e uns estruturais meio pró-dólar, que eu comentei que podem acontecer ao longo do tempo. Mas o conjuntural talvez consiga, enfim, segurar um pouco uma valorização maior do câmbio, né? E daí tem os nossos fatores domésticos também que se compõem a isso, né? Foi um pouco do que a gente fez no estudo. Ali é mais uma decomposição, não é uma projeção. É mais para tentar entender o que estava acontecendo. Foi um movimento muito forte, muito rápido do dólar. Então a gente não está querendo projetar que no futuro vai voltar para 5,10, porque aquela linha dos 5,10 do gráfico ela mexe também. Ela pode mexer porque o Fed cortou, ela pode subir porque o mercado acreditou que o Trump vai fazer um fiscal enorme no começo do ano que vem, daí ela sobe. Então é só para a gente ter um pouco de noção do que foi aspecto internacional e doméstico. Então tem todo o estudo mostrando isso, né? E sim, eu acho que a deterioração de política econômica do Brasil a partir de abril, em que, vamos dizer assim, as pessoas mais pessimistas com política econômica no Brasil, nesse momento, eles estavam com razão, falaram, olha, política fiscal não para em pé, sabe? Quando o Roberto Campos sair do Banco Central, talvez tenha um pouco de volatilidade. Todo mundo que sempre ficava falando isso, chegou um momento que tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Então ele compôs ali num prêmio de risco maior de Brasil, que levou a taxa de câmbio a descolar um pouco do que seria só a tendência global do dólar, tá? Então acho que tem uma parte que depende da política doméstica, né? Se a política macroeconômica for bem conduzida, bem comunicada e o mercado comprar essa comunicação e os eventos que vão acontecer, tem um fator de apreciação da moeda. Vai limpar toda aquela área e vai voltar para 5,04 ou 5,10? Não, às vezes não volta. Fica com algum resquício ainda, entendeu? Mas só para tentar entender assim, como foi importante o aspecto doméstico. Não é só global que levou o câmbio a 5,50. A 5,60, na verdade, foi o auge. Sem prejuízo da data de publicação ou chegar amanhã também vocês mudarem o posicionamento, como é que vocês estão diante de todo esse cenário? Como é que está a carteira dos fundos da WHG? A gente está otimista e está com uma carteira bem diversificada, né? Que nem eu falei, acho que tem tanta coisa acontecendo no mundo interessante, acaba que, né, todos os analistas estão trazendo ideias que parece que tem bastante upside e junto no portfólio né, é bem diversificado, porque tem um dia que uma coisa sobe, outra coisa cai, fica nesse rotation, assim, o mercado. Então acaba que, né, a gente tem algumas empresas de tecnologia que a gente gosta, que dentro disso muda também, né? Tem momentos que AI realmente, né, os números vão entregar, a gente estava mais animado, tem outros momentos que talvez empresas de software que têm sido perdedores por enquanto, mas são businesses muito bons também, tem algumas que também dá para botar, então dá para dentro de cada setor ou geografia ter um portfólio também diversificado. Empresas de consumo que são de qualidade, que até se a economia desacelerar um pouco, eles ainda estão entregando, a gente está monitorando lá os dados e estão entregando, revisando para cima, né, os resultados. Então, né, e até empresas de commodities, que a gente acha que nesse mundo, né, ter ativos reais também é importante no portfólio, especialmente os que são expostos aos temas que a gente gosta. Então é um portfólio, acho que bem diversificado, assim, tanto por, né, setores, geografia, mas com um viés positivo. Acho que eu esqueci de responder a pergunta antes do Anversa, mas tipo, né, quando a gente olha o valuation da Bolsa, o S&P Equal Weighted, se pegar essas 500 empresas, né, com peso igual, está 16 vezes PI. Então é a média dos últimos 5 e 10 anos, até 1%, 2% abaixo da média dos últimos 5 e 10 anos. Então a gente não vê assim, né? Obviamente o peso que essas grandes empresas têm tem aumentado, por isso que o S&P, quando você olha só o S&P normal, está mais caro, mas porque essas poucas empresas representam hoje 30% da Bolsa. Então meio que você tem que olhar duas coisas, né? Essas empresas estão caras, sim ou não, e o resto está caro, sim ou não. Então acho que o resto não está caro,
E essas empresas, o múltiplo é alto porque elas são muito boas. Então, é só uma composição que está né, distorcendo isso, e que nem, né, a gente mostrou numa live lá, né, o peso dessas empresas de inovação, que a gente chama, tem aumentado muito na Bolsa. Né? Então, o que era, não só o peso na condição, mas o que é tecnologia, comunicação, etc., nessas empresas mais com retorno sobre capital mais alto, o peso tem aumentado muito. E até dentro disso, né, se você comparar o que era tecnologia 20, 30 anos atrás versus o que é hoje, são coisas totalmente diferentes. Ou até empresa de consumo, o que é versus o que era na época. Então, a qualidade do índice tem melhorado muito e ainda assim está meio que no mesmo múltiplo daquela época. Então, acho que isso para a gente mostra que, sabe, continua atraente ter ações lá fora. Tem espaço para alta nos próximos meses. Você falou de 2021. A gente pegou e fez um estudo aqui para ver fundos globais, fundos S&P, fundos com bolsa americana no nome. E 2021 foram mais ou menos 30 bi de recursos que foram alocados nesse tipo de produto. Nos 2 anos seguintes, 2022 e 2023, esse dinheiro todo foi embora. Então, na mesma magnitude que entrou em 2021, foi embora nos 2 anos seguintes. E vocês fizeram o estudo do IPCA mais 6, né? Que, poxa, em 10 anos, Nasdaq, S&P, quando a gente traz para real, é um banho. Quando a gente leva para dólar, é a mesma história. E por isso que o investidor estrangeiro não se atrai tanto pelo IPCA+, ou pelo próprio CDI. O que explica a alocação ainda do investidor brasileiro ainda ser tão baixa? A gente é muito viciado no CDI. Como você traduz aí? É baixa tolerância à volatilidade? O que explica ainda uma dificuldade tão grande e esse tabu de falar de global aqui para investidores brasileiros? Tá, eu vou começar por uma resposta também à sua pergunta para o Fenoli, que tem a ver com isso, que eu acho que tem 2 tipos de internacionalização, né? Que quando eu voltei para o Brasil para ir trabalhar na Verde, estava muito, né, o Luiz pegou muito bem esse trade de diversificar, querer dizer mandar o seu dinheiro para dólar. Então, comprar a bolsa em dólar. Eu acho que o que a gente tem feito na WHG, que eu acho que voltando até para a primeira pergunta da Clara, né, eu acho que o nosso foco tem sido estratégias internacionais, mas em reais, né? Porque a gente fala, você consegue bater o CDI com estratégias internacionais, então tem 2 benefícios. Tem um retorno em reais, né, acima do que você quer ter, né, de hurdle, mas também diversifica o seu portfólio, além, né, se você é um empresário ou pessoa física, o seu valor também já está muito no Brasil. Então, né, o seu portfólio líquido, você deveria ter ativos internacionais. Isso não tem que ser dolarizar necessariamente. Então, acho que tem meio que... Eu pensaria no meu portfólio com 3 partes, né? Ativos brasileiros que eu quero ter, ativos internacionais que eu quero ter em reais e ativos internacionais que eu quero ter em dólar. Né? Então, acho que é assim que a gente tem pensado lá na WHG. E aí, por que tem essa dificuldade? Eu acho que tem umas teorias, assim, mas não... Né, eu acho que começa o timing, né? Dado que é um negócio diferente para o local, normalmente você compra quando já está na moda, quando já subiu muito, quando está caro, tanto a moeda quanto, né, o ativo em si. Então, acho que, né, muitos que investiram em produtos em dólar na época lá da Dilma, né, acabaram vendo depois o real valorizou pra caramba em 2016 com o estímulo chinês, o impeachment e tudo, e aí talvez em reais não remunerou o seu CDI. E aí recentemente todo mundo comprou coisas lá fora em 21, depois, né, que estava, né, o Covid já gerou um boom nesses ativos de tecnologia, e aí sofreu de novo. Acho que aqui no Brasil, né, o Fenoli adora falar, né, quando as pessoas sofrem aqui no Brasil, eles sabem por que eles estão sofrendo, então é fácil, eu culpo o Lula, eu culpo alguma coisa assim, e está tudo bem, né? Perdi 50% do meu dinheiro num small cap, mas eu tô ok com isso. Você perde 5% no S&P, porque você comprou na hora errada e caiu e não deu o CDI daqueles 3 meses, as pessoas já não aguentam, né? Então acho que eu acho que é mais uma questão de educação e, né, com tempo, assim, entendendo que tem mais ativos no mundo do que só isso, né? Acho que é uma coisa que a gente quer, quando a gente pensa na WHG, a nossa visão exatamente é trazer esses instrumentos para as pessoas, que a gente, né, vê, por exemplo, hoje, as pessoas, né, muitas casas, a gente está pessimista com Brasil, então eu vou diminuir bolsa
faz o quê? Não gosta de multimercado agora? Então deixa no CDI, porque só tem esses 3 instrumentos, né? Então você fica brincando de um para o outro, ou você quer um ou quer outro. Eu acho que a gente quer trazer esses outros instrumentos, porque tem uma variedade infinita de coisas para ter nesse portfólio, né? Nesse asset allocation. Então, mas eu acho que é com o tempo e vivendo, entendendo o valor da diversificação. No Brasil, acho que as pessoas não entendem, porque não tem como diversificar muito, né? O Kit Brasil é tudo correlacionado. Você fala, vou comprar NTNB, ou pré, ou bolsa, ou sei lá o quê, mas é tudo relacionado ao Brasil e bem. Enquanto lá fora existe, sim, você consegue comprar coisas que vão bem quando as coisas vão mal, né? E vice-versa. Então, acho que dá para... né? Mas é frustrante, porque aí quando o Brasil está indo bem, a coisa que é o teu diversificador não vai estar indo bem. Então, você tem que entender, né, que a ideia é ter um portfólio e para conseguir navegar, né? Acho que isso que é o que a gente está querendo trazer. E esse recado vem em excelente momento após o primeiro semestre de 2024, né? Aquele investidor que não dolarizou a carteira ficou com uma performance aquém do esperado em muitos sentidos, mesmo que concentrou mais no CDI, a gente já está vendo aqui que existe oportunidade para além dessa caixinha, né? Então esse é um recado muito importante depois de um semestre como esse primeiro semestre de 2024. Passamos aqui, Anversa, satisfeito? Muito bom. Muito bom, né? A vontade que tinha era falar muito mais, né? Mas aí vamos respeitar o tempo da audiência. Não, e aí deixar a sugestão, né, para nossa audiência que acompanha, que gosta da temática, gosta de aprofundar no cenário, conhecer o canal da WHG também, mas antes da gente seguir aqui pro encerramento, tem uma parte muito importante do Outliers que está ligado à parte cultural. A gente sai um pouco da pessoa jurídica e entra na pessoa física, entender um pouco de vocês fora, né, do universo da gestão de recursos. E o Fenólio, que é um integrante novo aqui, um participante novo no Outliers, a gente gostaria de ouvir, Fenólio, uma indicação sua de livro, filme, hobbies. O que você está lendo ou assistindo nesse momento que você recomenda para quem está escutando a gente? Tá, eu estou lendo, eu li 2 livros, quer dizer, li um e o outro eu estou começando agora. Estou nesse momento lendo o chama Mindset, que é um livro bem famoso já, né, que fala um pouco sobre a capacidade de você mudar a sua mentalidade e não ficar travado achando que você não é capaz de fazer alguma coisa ou que você é limitado em algum ponto. Ela vai mostrando como até mesmo a sua inteligência você consegue trabalhá-la e evoluí-la de forma a você alcançar os seus objetivos. Acho que é um livro super legal e super assim, um best-seller já. Né? Eu que estou atrasado para ler esse livro. Outro que eu li também recentemente antes se chama Die with Zero, que é Morra com Zero. Também é um livro que fala sobre como você deve alocar a poupança da sua vida ao longo da sua vida. Né? Porque na economia tem a teoria do ciclo de consumo é baseado um pouco nessa ideia. Na verdade, o livro se baseia um pouco nessa ideia, né? Foi o Mondiliani que escreveu isso lá nos anos 60, né? Que você tem um padrão de consumo mais ou menos estável, você vai trabalhando, tem a sua renda, daí você poupa e depois despoupa na velhice. Esse é o tradicional. Daí o ponto é, como é que você maximiza isso, né? Você não chega no final e consumiu muito menos do que você deveria, ficou uma poupança gigante no final, pode ser virar herança, etc. Mas, enfim, não tem como maximizar melhor esse dinheiro que você ganha ao longo da vida. E daí esse livro vai mostrando como você pode fazer isso, né? Alguns conceitos que as pessoas possuem, que são conceitos que ele tenta quebrar, né? Por exemplo, herança, ele fala, por que você precisa chegar até 80 anos, morrer para passar o dinheiro para o seu filho? Você pode transferir o dinheiro antes, quando ele está precisando, numa faculdade, para comprar um apartamento, casou, qualquer situação de emergência. Ele dá vários exemplos de como você pode usar de maneira mais ótima o dinheiro ao longo da vida. Então, acho que fica a dica aí desse livro também, que é bem legal. Me interessei 200% nesse aqui. Primeira vez que esse livro é recomendado. Exatamente. Muito bom. Legal. Andrew. Eu pensei num podcast aqui, né, americano, chama Founders, né, que tem falado sobre vários fundadores, assim, recentemente, né, interessantes. O que eu estava ouvindo essa semana era do Steve Jobs, né, então realmente uma pessoa inspiradora, né, acho que né, era sobre o valor da simplicidade, né, tudo, tento falar no meu time bastante, assim, né, se você realmente entende, você é um mestre do seu, né, mundo, deveria conseguir simplificar. De vez em quando, né, você fala, é para comprar ou vender NVIDIA? Você fala, mas aqui, pode ser, tá, mas e aí, né? Então você tem que conseguir, isso aqui que importa, por causa disso, então é isso, né? Então ele, né, a gente, né,
trabalha em lugares, de vez em quando tem muita burocracia e tal, ele fala muito disso, né? Um cara meio radical de simplificar, ter times pequenos, de pessoas boas, né? Eu acho que um ponto de uma conversa mais cedo, né, de como é que a gente faz internacional aqui do Brasil, de vez em quando perguntam, pô, mas tem um cara lá em Boston que tem 300 pessoas, não sei se isso é uma vantagem, né, porque é tanta gente, você fica só gerenciando as pessoas, o cara nem olha o mercado mais, de vez em quando você tem um time de 8 analistas lá que estão olhando, não consigo nem consumir mais a informação do que eles já mandam, né, no dia a dia, então acho que ele fala muito disso, sabe? Pega um time bom, de gente inteligente, e as coisas têm que ser simples, e achei isso uma lição importante. Excelente, muito obrigada. Agradeço aqui a presença de vocês, ao trabalho do time WHG e tanto na gestão quanto na disseminação de informações. Isso é muito relevante. A gente, particularmente XP, acredita muito nisso, porque é a base da criação da empresa, né? Essa disseminação de conhecimento para trazer mais acesso. Então, só agradecer a presença de vocês por aqui. E para quem está acompanhando a gente quinzenalmente aqui no YouTube da XP, o Outliers acontece na terça-feira. Então, fica a sugestão, já se inscreve aqui no canal para acompanhar mais conteúdos. E valeu, Avessa. Até a próxima. Até a próxima, claro. Ótimo papo aí, uma aula sobre investimentos globais. Acho que o episódio é para quem quer e tem o interesse de diversificar, olhar o mundo. Aqui conseguimos Prato falar cheio. todos os temas. Boa. Valeu, pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. você. Valeu.